Olha, aqui no canal Briefing de Voo, eu tenho apresentado diversos temas relacionados à aviação de instrução, do interesse das pessoas que estão iniciando a sua atividade aérea agora, mas eu tenho utilizado a modalidade de briefings, como este que nós estamos fazendo agora. Mas muito pouco, ou quase nada, a gente falou do briefing em si, do briefing propriamente dito. E que tal se a gente fizer isso agora? Vamos conversar sobre os 3 principais objetivos, ou pelo menos as 3 principais razões de você valorizar e praticar, em termos doutrinários e de planejamento, esta importante ferramenta dentro do processo de ensino-aprendizagem na aviação, que são os briefings. Bom, inicialmente esta palavra, uma palavra de origem no idioma inglês, ela se refere a um momento de reunião entre o aluno e o instrutor que antecede a decolagem para o voo de instrução. É claro que, de maneira genérica, toda tripulação, em qualquer que seja a aviação, inclusive a aviação comercial de linha das aeronaves de grande porte, estas pessoas, estes tripulantes, compõem um briefing operacional antes de assumirem a aeronave para realizar uma determinada etapa ou jornada de voo. Mas especificamente na aviação de instrução, o briefing assume 3 papéis que são considerados importantíssimos e por isso ele acontece no momento imediato do horário da decolagem. Se você já está voando aí no seu SIAC, já deve ter observado que quando o SIAC publica a disponibilidade dos instrutores e a escala dos voos relacionando o instrutor, aluno e a aeronave, aparece para você ali sempre o horário previsto da sua decolagem, ou em alguns SIACs, o horário de decolagem e também o horário de abordagem da aeronave ou de partida dos motores. Há SIACs que são mais específicos nestes horários, mas certamente a escala é publicada, pelo menos contendo o seu horário de decolagem. E a gente, de rotina, costuma adotar o período que antecede este horário de decolagem, raciocinando ali com pelo menos 1 hora a 1h30 de antecedência antes deste horário que aparece na escala, a gente reserva para reunir instrutor e aluno e aí sim cumprir os 3 principais objetivos do briefing. O primeiro destes objetivos é que o instrutor observe a sequência em que ele vai conduzir aquela determinada missão de instrução, porque ele precisa dar uma fluidez maior naquele voo, de maneira a otimizar o tempo de voo na área de instrução ou no tráfego, a depender da quantidade de exercícios e do tipo dos exercícios que ele vai praticar. Então, os primeiros 5 a 10 minutos do briefing, normalmente é isso que acontece, o instrutor pega o programa de instrução do SIAC e ele vai observar item a item os exercícios que estão previstos serem realizados naquela missão e vai traçar, juntamente com o aluno, a sequência com que estes exercícios serão realizados. Por que isso? Porque o programa de instrução é apenas uma listagem dos exercícios e manobras a serem praticados em cada missão, mas ele não se preocupa com a eficiência, ou pelo menos com a melhor sequência a serem praticados para otimizar aquela 1 hora ou 1h30 de instrução a que pilotos estão submetidos, o instrutor e o aluno. Então, esses primeiros 5 a 10 minutos, de maneira muito prática e com base na experiência que tem o instrutor de voo no dia a dia da instrução, ele usa para estabelecer em conjunto com o aluno, e obviamente o aluno ou anota ou memoriza, a sequência que os exercícios previstos na missão serão executados. E aí ele parte para o segundo objetivo, que eu considero o mais extenso e, quiçá, o mais importante dessas atribuições dadas ao briefing que antecede o voo, que é justamente o instrutor traçar os comentários referentes à realização de cada uma das manobras. Veja, num primeiro momento, ele estabelece a sequência com que estas manobras e exercícios serão treinados. No segundo momento, ele começa a entrar no detalhamento destes exercícios. E, obviamente, ele vai fazer uma passagem muito rápida por todas aquelas informações que já constam ou do manual de voo
ou do manual de instrução, a depender de como o SIAC em que você voa chamou este documento, mas é o compêndio que detalha o perfil de cada uma das manobras ou exercícios que serão treinados durante a instrução aérea naquele SIAC. Ali estão, por exemplo, os conceitos de qual configuração utilizar na aeronave, se com ou sem flap, se flap na posição deck, se flap na posição pouso, com ou sem trem de pouso baixado, caso a aeronave a ser empregada seja uma aeronave de trem de pouso retrátil. Regimes de velocidade barra potência. Qual potência utilizar para cada velocidade a ser mantida? No regime de voo nivelado, no regime de voo ascendente ou no regime de voo descendente. E isso tudo está constante lá do manual de instrução ou do manual de voo. O aluno estuda isso no dia anterior e quando ele vem para o briefing, aí sim, o instrutor dá a roupagem mais prática da realização daqueles exercícios. E dentro de uma metodologia tradicional de instrução aérea, o instrutor busca responder ao aluno toda a característica da pergunta o quê? O que vamos realizar? O que esperar que vá acontecer? Quais são os parâmetros a serem empregados? No início da instrução, nas missões de pré-solo, por exemplo, mais iniciais, PS01, 02, 05, até ali na PS10, o instrutor, ele próprio, vai falar com o aluno sobre esses parâmetros, porque não se trata ali ainda de um momento de arguição. Mas é importante que desde a primeira missão, desde a PS01, o aluno se acostume a uma preparação, pelo menos em nível de memorização, para poder responder as perguntas do instrutor. Lá por volta da PS10, PS12, que a gente considera um chequinho ou um cheque intermediário da evolução que o aluno vem apresentando no programa de instrução, então a partir deste ponto, aí sim, neste momento dos briefings, os instrutores começam a fazer uma cobrança oral, uma arguição com relação aos conhecimentos teóricos que o aluno vem acumulando acerca destes exercícios e manobras. Então perceba, é uma parte mais extensa do briefing, ele vai consumir ali entre 30 e 40 minutos para que o instrutor possa tecer os comentários de cunho mais prático sobre os exercícios que serão realizados e em cima disso ele vai falar sobre parâmetros e sobre erros comuns, porque lá no manual, embora esteja escrito, pode ser que o aluno, na preparação que ele fez individualmente, lá na sua casa, no dia anterior, ele não tenha compreendido como aplicar estes parâmetros de erros comuns em termos de velocidade, altitude, proa, configuração, e aí o instrutor tece os comentários para, de uma maneira mais elucidativa, esclarecer ao aluno o perfil dos exercícios que serão realizados. Restando para o final do briefing, aí, a sua terceira finalidade, que é o esclarecimento das dúvidas. O aluno já estudou, nós já passamos algum tempo conversando sobre cada um dos exercícios e manobras, e aí o instrutor faz aquela pergunta que todo professor gosta de fazer. E aí, entendeu? Restou alguma dúvida? E este é o momento de maior protagonismo do aluno. Por que eu digo isso? Porque o aluno não deve ir para o voo, não deve decolar se ele tiver dúvidas sobre o que vai acontecer em voo. Na preparação tradicional é exatamente desta forma e é exatamente esta a preocupação. Porque depois que você apresentou a sequência do voo, os comentários de cunho prático da realização de cada um dos exercícios e manobras, e depois você pergunta se há alguma dúvida a ser esclarecida, completada essas três fases, o que o instrutor faz é, agora vamos para o voo, que lá no voo eu vou mostrar para você estes exercícios na prática. Nós vamos mostrar realmente a pilotagem destes exercícios. E a partir de então, o aluno, de acordo com aquilo que está visualizando e com a preparação mental que fez, ele vai buscar reproduzir, repetir aquilo que ele viu o instrutor fazendo nos comandos da aeronave, até que ele consiga adquirir a proficiência necessária. Na verdade, até que ele consiga aprender a controlar e pilotar a aeronave. Mas aí existe um aspecto assim, eu disse que a primeira finalidade cumprida pelo briefing
ela dura entre 5 a 10 minutos, que é o estabelecimento da sequência do voo, e eu disse que para o final, ali, outros 5 a 10 minutos a gente reserva para que o aluno esclareça as suas dúvidas e não vá para o voo com dúvida. Porque, caso contrário, ele vai tomar hora de voo, tomar minutos preciosos de voo em que ele deveria estar praticando a pilotagem para safar dúvidas. Eu digo sempre, em voo a gente não tira dúvidas. Em voo a gente pratica o voo. As dúvidas são tiradas no solo, ou antes, no briefing, ou depois, o debriefing, depois do voo. Mas aí sobrou a parte intermediária, que é a parte mais longa do briefing, que demora entre 30 e 40 minutos, que é uma parte bastante repetitiva. Você imagina que se o instrutor estiver escalado para fazer 2 ou 3 missões de instrução naquele dia, ele vai precisar falar e falar muito nestes 30 a 40 minutos com todos os 3 alunos. Depois em voo ele vai voltar a falar muito também, e por mais que ele se dedique, se ele estiver voando a missão idêntica para 2 alunos de maneira consecutiva, ele não vai conseguir reproduzir com fidelidade para os 2 alunos em momentos distintos toda a mesma abordagem ou todas as mesmas informações. É muito comum o briefing do primeiro voo ser um briefing mais detalhado do que o briefing do segundo voo, em que o instrutor já traz lembranças do comportamento e do desempenho de um dos seus alunos naquele dia. Então, dentro de uma metodologia tradicional de preparação, esta fase para o instrutor ela é muito complicada de ser executada. Complicada não pela parte técnica, mas complicada pelo seu compromisso, pelo seu comprometimento com a instrução. E quando a gente faz o custeio da hora de voo, a gente não para pensar no envolvimento do instrutor nesta parte mais teórica do voo. A gente raciocina apenas com o momento do motor funcionando e aí sim queimando o combustível e isto gerando custos para a instrução, porque somos nós que pagamos pela hora de voo. Mas quando você paga pela hora ou por uma hora de voo, entenda sempre que você vai ter pelo menos 1 a 1h30 de tempo do seu instrutor dedicado exclusivamente para você na parte do briefing. E talvez outra hora na parte do debriefing. Portanto, o compromisso do seu instrutor vai muito além daquele tempo que ele passa em voo com você. E dentro de uma metodologia tradicional de instrução de voo, basicamente é isso o que acontece. Aí você parte para as repetições daqueles exercícios e daquelas manobras, buscando acompanhar a evolução prevista de aprendizagem que está lá no seu programa de instrução. Então, o programa de instrução traz a cada uma das missões a serem voadas qual tem que ser o seu ganho de conhecimento, o seu ganho de habilidade na pilotagem da aeronave, para que você seja considerado ali apto a avançar no programa de instrução. Se você não conseguir acompanhar esta evolução que o programa de instrução traz para você, aí o seu instrutor, no debriefing, ele não vai recomendar que você siga adiante no programa de instrução, porque você só vai se enrolar mais lá na frente. O que ele vai recomendar é que você faça missões de reforço ou missões de revisão para tentar sanar esta ou aquela dificuldade que você tem apresentado em algum exercício ou manobra. Mas é só esta metodologia, chamada metodologia tradicional de preparação, que existe? É claro que não. Justamente porque o compromisso do instrutor ele é muito amarrado e ele tem apenas de 30 a 40 minutos antes do voo para tentar explicar para você o que vai acontecer em cada um daqueles exercícios ou manobras, é que existe a figura da metodologia de preparação de alto desempenho para a instrução aérea. E aí, a recomendação que eu faço para você é: raciocina que estes 30, 40 minutos que cumprem com o segundo objetivo do briefing, ele não vai ser realizado pelo instrutor ali, naquele momento em que você se apresenta para o voo, porque é um período muito curto. Você vai chegar a voar missões que você vai ter mais de 40 itens a observar ao longo da missão. Imagina que se você tem 40 itens a observar,
o seu instrutor, nestes 30 a 40 minutos, ele teria que falar sobre esses 40 itens. Isso dá menos de 1 minuto para cada um dos itens. Então não dá tempo de falar tudo o que precisa ser falado. Então, aproveitando o aspecto repetitivo que esta instrução tem, que é uma característica intrínseca, a gente não tem como mudar isso, é que surge a metodologia de preparação de alto desempenho para instrução, esta que a gente defende tanto aqui no canal Briefing de Voo, que é você transportar estes 30 a 40 minutos para o dia anterior ao do voo. E aí você pode usar tanto tempo quanto o aluno tiver disponível para aprender. E aí você aprende tudo o que precisa ser aprendido e só depois é que você vai para o voo sem dúvidas. E nesta preparação, a de alto desempenho, aquela que você traz para o dia anterior ao do voo, e aí você não está amarrado neste período de 30 a 40 minutos que antecedem o seu horário de decolagem, o que a gente faz é avançar naquilo que entrega para o aluno em termos de ensinamento para responder perguntas de características mais profundas para ele. A gente busca responder para o aluno os porquês, por que aprender determinada manobra, mostrando para o aluno onde que aquela manobra vai desenvolver nele as habilidades para que ele possa usar amanhã ou depois no exercício da pilotagem do seu avião, quando o piloto certificado, licenciado, ele de fato for. Então nós respondemos, além daquela pergunta o que, a gente responde o porquê treinar, o porquê realizar, o porquê executar determinado movimento nos comandos de voo da aeronave. E a segunda pergunta que a gente busca responder, para cada um dos exercícios previstos, para cada uma das manobras previstas, para cada um daqueles itens constantes ali no programa de instrução, a gente responde o como. Como que o avião responde? Como que aquele comando que você deu no avião vai fazer com que o avião mude a sua característica de voo? Como que a eficiência aerodinâmica da aeronave pode ser melhor trabalhada por você com aqueles exercícios e com aquelas amplitudes de comando a serem dadas? Como observar um erro? Para onde olhar? Em que momento olhar? Porque daí a gente vai enchendo o aluno não só das características de parâmetros de realização do exercício, mas também de limites em que ele pode atuar no comando do seu avião. Principalmente, para onde olhar e até onde levar as atitudes da aeronave. Com este aprofundamento, e aí eu digo para você assim, não há limite de tempo. É tanto tempo quanto o aluno tiver disponível. Com estas respostas mais aprofundadas, o que a gente gera no aluno é uma imagem mental do exercício ou da manobra que ele vai realizar, e a depender dos detalhes que o instrutor consegue passar, o aluno consegue gerar essa imagem mental mesmo antes de ter voado aquele exercício, aquela manobra ou aquela missão. E aí você vai dizer assim, poxa, mas como que ele vai imaginar se ele ainda não vivenciou, se ele ainda não voou? É porque o detalhamento ativa as funções cerebrais de maneira a que o aluno gere imagens mentais. Veja, eu não estou falando de voo mental. O voo mental é uma ferramenta poderosíssima no aprendizado da pilotagem, mas ele tem o seu espaço bem delimitado ali no debriefing. É lá no debriefing que o instrutor aponta para os alunos os pontos altos da missão, reforçando que aquele comportamento do aluno, aquela resposta mecânica que o aluno deu, precisa ser repetida na próxima missão, mas principalmente ele aponta os erros cometidos pelo aluno e dá ao aluno as informações necessárias para que aqueles erros não se repitam. Este é o papel do voo mental. Ele tem o seu protagonismo no debriefing. No caso do briefing, de uma metodologia de preparação de alto desempenho, você gera imagens mentais. E elas podem ser tão eficientes, tão eficazes, que eu tenho ouvido dos meus alunos os seguintes retornos. Olha, eu fiz o exercício ou eu vi a manobra antes mesmo de um instrutor praticar. Alguns alunos me dizem, inclusive, que tiveram a impressão de já ter
voado aquele exercício e aquela manobra. Mas, em verdade, nunca tinham praticado. Os próprios instrutores acabam percebendo essa sua preparação mental e perguntam para você se de fato você ainda não tinha voado aquele exercício ou aquela manobra. Tão rápido que acaba sendo o seu ganho de habilidade motora para pilotar o avião. Mas isto é no conceito de uma metodologia de preparação de alto desempenho. Lembra que eu disse para você, o papel do briefing eram 3. E no papel de apresentação das características de cada um dos exercícios e manobras, você faz uma preparação em casa, você memoriza parâmetros, você memoriza limites e você vai para o briefing quando então o instrutor vai ter 2 comportamentos. No início da instrução, ele próprio vai apresentar estes mesmos dados para você, a título de reforço do que você já estudou, e numa fase mais avançada da instrução, ele vai arguir, ele vai começar a perguntar para você para checar se de fato esse é o seu conhecimento. Mas dentro da metodologia tradicional, esta preparação você consegue fazê-la sozinho. Numa metodologia de preparação de alto desempenho para instrução aérea, aí não tem jeito. Porque como você precisa criar a imagem mental sem ainda ter voado determinado exercício ou manobra, você precisa do auxílio de um instrutor experiente e que saiba, tenha experiência dentro desta metodologia de maneira a conduzir o seu pensamento, conduzir o seu raciocínio à geração dessas imagens mentais diante do voo. E aí você pode fazer isso quando você quiser, quantas vezes você quiser, desde que haja a sua disponibilidade de tempo para acompanhar estes briefings detalhados de alto desempenho na sua preparação para o seu próximo voo de instrução. Acho que assim a gente estressa, a gente finaliza todas as etapas que são cumpridas com esta poderosa ferramenta colocada à nossa disposição, que são os briefings. E, obviamente, o que foi dito para os briefings vale também para os debriefings após o voo. E eu tenho certeza que agora, sabendo valorizar corretamente o papel deste cara, o briefing que antecede o seu voo, o briefing de voo, você será capaz, primeiro, de se decidir se vai optar pela preparação tradicional para o seu voo ou se vai ingressar num programa de preparação de alto desempenho para instrução aérea. E segundo, dar a devida importância significa saber exatamente o quanto você precisa se dedicar para alcançar os objetivos de cada uma destas 2 metodologias, de acordo com aquilo que você quer buscar na sua instrução aérea, que é, obviamente, aprender a pilotar de maneira mais segura, mais eficiente, mais confiante possível, no menor tempo que custará para você conduzir este programa de instrução. Dado esse recado, eu deixo já aqui para você o convite de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu coloco conteúdos aqui de interesse para a instrução aérea, que são totalmente gratuitos e que eu tenho certeza que vão ajudar muito nesta sua trajetória, visando se tornar mais um piloto dentro da nossa aviação civil brasileira. Eu aguardo você no meu próximo briefing, deixo aqui para você o meu convite, mas até lá, bons voos e a gente se vê pelas aerovias. Grande abraço.